Direto ao nosso ponto agora, por que as igrejas precisam ser investigadas, deputado? E o senhor deve estar, inclusive, recebendo muito ataque por isso, por ser pastor evangélico, inclusive, né? Por que o senhor acha que as igrejas precisam também, as pessoas responsáveis por essas igrejas precisam ser convocadas para explicar isso? Olha, Fabiola, a resposta é simples, porque todos os grupos que de alguma forma participaram da idealização, do financiamento e da logística de uma tentativa de golpe contra a democracia precisam ser investigados. Todos os grupos políticos, empresários, influencers e religiosos. Não há uma excepcionalidade que possa proteger os religiosos. Portanto, não se trata de uma investigação a priori com relação às igrejas. Não é a priori, nem é genericamente. É porque foi feita uma excelente reportagem do Aguirre, que nos deu base suficiente para identificar pessoas, igrejas e grupos que aparentemente têm relação com a tentativa de golpe. Portanto, insisto, não é a priori e não é genérico. É direcionado a partir de indícios, a partir de materialidade. Independente e para além desses indícios, que nós conseguimos com essa excelente reportagem, nós também já tínhamos outros elementos relacionados a outros pastores e tem um pano de fundo que precisa ser explicado para a sociedade brasileira e que é um tema muito importante da nossa democracia. A extrema-direita política, ela buscou o tempo inteiro uma aproximação com a extrema-direita religiosa. A extrema-direita política capturou o sentimento religioso e a narrativa simbólica do cristianismo com o objetivo de transformar a extrema-direita num movimento de aderência, de capilaridade, num movimento de massas. Mas atenção, essa articulação discursiva, simbólica, de afinidade moral, ganhou outro patamar nos últimos anos. O patamar da articulação política, econômica, financeira, digital e institucional. A tese que nós estamos apresentando e que nós vamos aprofundar na CPI é que a extrema-direita política se relaciona com a extrema-direita religiosa e que essa relação não está mais no nível do símbolo, do discurso e da afinidade moral, mas se transformou em outra coisa, num projeto de poder com vocação autoritária. Nós vimos, ano passado, várias igrejas sendo aparelhadas pelo bolsonarismo, criando um ambiente de hostilidade e de perseguição a cristãos e cristãs, irmãos e irmãs na fé, que não queriam simplesmente votar em Bolsonaro. Um clima de inquisição dentro de algumas igrejas evangélicas. Isso dentro do ambiente da igreja. A da E fé das para fora, pessoas, pastor? Foi usada a fé das pessoas? não tenho a menor dúvida. Para quem está dizendo que é uma perseguição ao campo evangélico, eu queria dizer ao contrário. É uma excelente oportunidade de fazer aquilo que Jesus nos ensinou: separar o joio do trigo. Porque tem milhões e milhões de pessoas simples e trabalhadoras com uma Bíblia debaixo do braço, com Jesus no coração, frequentando a igreja com amor e devoção. Mas temos Pastor, que dizer, tem lideranças com projeto de poder se utilizando da igreja e isso se materializou numa tentativa de golpe, com financiamento, logística e apoio. pastor, pois o senhor falou dessa tentativa de golpe com financiamento, logística e apoio e essa aproximação. O sucesso dessa aproximação se deveu ao quê? Falando em português, claro, houve dinheiro do governo para as igrejas e que levou essas igrejas a aderirem ao bolsonarismo? Olha, não dá para dizer que é só isso, embora seja isso também. Tem afinidade discursiva, tem afinidade moral, tem que reconhecer isso. Os valores da extrema-direita, por exemplo, autoritarismo,
Isso pode se traduzir naquela frase de Bolsonaro: Deus acima de tudo. Então eu reconheço que os valores morais de uma extrema-direita podem se relacionar com os valores morais de um fundamentalismo religioso. Não posso fugir dessa constatação. Mas sim, internacionalmente, gente, Estados Unidos e Brasil. Eu conversei com um deputado norte-americano que presidiu a CPI do Capitólio lá. São movimentos, concordo com o pressuposto da sua pergunta, que envolvem planejamento digital, financiamento, missões religiosas, congressos, conferências, publicações teológicas, livros. Existe um movimento global de uma extrema-direita religiosa cristã. Então não é só afinidade discursiva, tem dinheiro, tem planejamento digital, tem igrejas aparelhadas, tem publicações teológicas, tem missões religiosas, tem conferências e congressos de juventude, tem um processo de captura da religião para esse bolsonarismo fanático. Isso não está só no campo discursivo. O que nós queremos investigar na CPI, e só para informar a vocês, amanhã vai ser a votação do plano de trabalho, que vai dar um bom debate, porque a senadora Elisiane vem com uma linha, pelo que eu estou entendendo, muito boa, para buscar financiadores e idealizadores. E a extrema-direita quer dizer que foi alguma coisa casuística no dia 8 de janeiro. E já na quarta-feira, nós vamos votar os primeiros requerimentos. Então vai ser uma semana quente, de plano de trabalho e as primeiras convocações. Eu quero convocar pessoas que disseram isso. A minha igreja pagou, a minha igreja organizou ônibus, a minha igreja me estimulou a ir para lá. E eu tenho uma tese que eu quero investigar até o fim. É ponta do iceberg. Nós estamos pegando ou queremos conversar e perguntar a pessoas das igrejas. Mas quem financiou? Quem são os pastores? Quais são as igrejas? Quais as grandes lideranças? Gente, Bolsonaro, historicamente católico, se batizou como evangélico nas águas do Rio Jordão. Quem não vê projeto político ideológico nisso, vê o quê? E vocês acham realmente que é só símbolo? Que é só afinidade discursiva? Não, tem dinheiro, tem projeto, tem gabinete do ódio, tem ministros, tem lideranças religiosas e tem igrejas. Eu quero investigar isso até em nome da fé, para separar o joio do trigo e valorizar milhões de pessoas que não querem que a sua fé em Jesus seja manipulada para O um senhor projeto pretende de poder, convocar algum contra a bispo? religião. O senhor pretende convocar algum bispo da igreja? Ah, quais? Então, eu tenho uma característica para quem está acompanhando o meu primeiro mandato, 4 meses, um calouro lá em Brasília, mas indo bem com a graça de Deus. Eu pretendo, mas olha, eu não vou fazer uma investigação sensacionalista para jogar para a plateia. Eu vou passo a passo. Nós temos uma tese que eu expliquei aqui, que muitos pesquisadores e pesquisadoras no mundo inteiro estão alertando. Relação entre extrema-direita política e extrema-direita religiosa. Discurso, moralidade, dinheiro e projeto de poder. Eu tenho os primeiros indícios. Os primeiros indícios levam às primeiras convocações. À medida que a gente for avançando na materialidade e nos nomes, a gente vai avançando nas convocações. Eu não vou antecipar nomes só para fazer barulho. À medida que a materialidade for sendo construída, e a gente vai construir, novos nomes vão sendo convocados. Porque, por exemplo, Silas Malafaia falou abertamente um monte de vídeo chamando o Bolsonaro a reagir contra a ditadura do STF. Está dito. Mas olha, eu vou com calma, eu vou na investigação, eu vou no inquérito, eu vou nos telefones, para poder ir construindo a materialidade, porque eu quero tratar a CPMI com uma tese e com materialidade e com um bom trabalho investigativo. Mas sim, vamos chegar aos grandes financiadores desse projeto violento de sociedade e de religião. Deputado